Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, saudável e principalmente todo mundo em paz e com esperança. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre nossa função como corpo de Cristo, como cristãos e cristãs nesse mundo, sobretudo em meio à pandemia, de não gerar fé ou esperança, porque não é nossa função, mas de promovê-las. E hoje a gente vai seguir um pouquinho com essa reflexão, mas de forma mais prática, à luz da própria vida de Cristo, como promover de forma prática esperança e fé para toda a criação em todo o mundo. E a gente vai partir de um princípio daquilo que é celebrado pela igreja do mundo todo no dia de hoje. A igreja hoje rememoriza o ato de Jesus, esse mestre que não só convida a sentar-se à sua mesa, não só divide do pão e do cálice, mas antes de tudo, ele se coloca na posição de servo e lava os pés dos seus convidados, dos seus seguidores. E aqui a gente pode relembrar alguns aspectos, alguns detalhes muito simbólicos desse ato. Do que seria quem era aquele escravo que se colocava à porta para lavar os pés dos convidados. Na pirâmide social, era um dos mais baixos. E esse é o Mestre Jesus, esse é o Salvador Jesus, que sendo o próprio Deus, se coloca como servo. E aí ele se torna exemplo de tudo o que ele falou durante o seu ministério. Quem quer ser o maior, se torne o menor. Inclusive, no que a gente vai ler hoje, que é Marcos 6, um pouco depois ele fala isso para os seus discípulos. Aquele que quiser estar comigo na glória, e só o Pai sabe, se torne servo dos seus irmãos. Além disso, a gente pode lembrar também o que conversou quando falava do episódio de Jesus pisar sobre as águas, colocar o mar embaixo dos seus pés, ou do que seria a promessa do Messias que colocaria a cobra embaixo dos seus pés, ou de João Batista que, sendo o maior profeta nascido de mulher, palavras do próprio Jesus, não era digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Essa simbologia comum, presente naquele povo, do que representava o pé. E não só isso. Jesus que tira as impurezas dos pés daqueles que o seguem. O Mestre, o Salvador, o Messias que serve. E a partir disso, a gente sempre dialogando essa experiência, essa forma de Jesus se mostrar como Salvador, esse exemplo que ele dá para a igreja, a gente começa a perceber aspectos da sua caminhada aqui na Terra que nos dava exemplo disso, que nos apontava para isso. Hoje a gente vai perceber isso lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 30. E para entender um pouco mais, eu só queria trazer algumas chaves de leitura para essa passagem. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que se tem conhecimento, é o mais antigo que se tem conhecimento. Ele que serviu de base para a narrativa oral de outras histórias. É o evangelho dessa comunidade que baseia a imagem que se faz do próprio Cristo. E essa imagem, que é baseada na comunidade, aparece a partir de narrativas muito importantes para aquele povo do primeiro século. E eu já disse uma vez e volto a dizer que não era e não pensava como nós do século XXI, na averiguação de fatos, na comprovação dos episódios, mas sim na forma como os episódios são relatados. Era um povo imagético e como se passava a história trazia uma carga de conhecimento, de simbologia que edificava a fé daquele povo. E o Evangelho de Marcos a gente vai encontrar um Jesus que tinha um ensino importante e se tornava como verdadeiro mestre. E por isso ele confronta no Evangelho de Marcos fariseus, saduceus e escribas. E não só o Jesus que ensina como mestre, mas um Jesus que na prática se torna Senhor, título que só era atribuído ao próprio César. Então era um Jesus que ensinava, e o que ensinava tinha poder,
mas também a sua prática, a sua vivência o tornava como Senhor. Ok, a partir disso vamos entender agora o que acontecia antes da nossa passagem, da nossa história de hoje, que começa no versículo 30. Esse Senhor, esse Mestre, havia enviado os 12 apóstolos para cumprir a sua missão naquela região, naquelas aldeias. E a Bíblia fala que quando Jesus os envia, ele dá autoridade sobre os espíritos ruins. A autoridade que Jesus deu a eles era sobre os espíritos, e essa autoridade vai se apresentar na prática na nossa narrativa. Ao voltarem dessa missão, os apóstolos começam a relatar para Jesus o que tinham feito, o que tinham vivenciado, o que tinham ensinado. E a gente pode imaginar a euforia que eles estavam, a animação que eles estavam de contar ao mestre tudo o que havia feito com o poder do próprio mestre. E aqui continua, a gente acha que o poder foi só para aquela missão, mas aqui no relato da multiplicação dos pães, continua os apóstolos exercendo esse poder dado pelo mestre que serve, dado pelo Messias que se faz servo. E a gente vai começar a partir do 30, que já fala sobre isso. Quando eles voltam e já contam para Jesus o que haviam feito. E fala assim, do 30 ao 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E então lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Existe aqui uma infinidade de mensagens, de simbologias, todas muito corretas sobre o que esse texto ensina. Existe uma infinidade de simbologias escondidas no texto. O porquê eram pães e o porquê eram peixes, a quantidade de ser 5 pães e 2 peixes, de ser a quantidade de pessoas serem 5.000 homens, o fato de Jesus ter atravessado pelo mar e o povo a pé sobre a terra. Isso é uma infinidade de mensagens escondidas no texto. Mas o que eu queria observar hoje é algo mais simples e mais objetivo da narrativa. Aquele povo, aqueles apóstolos sendo enviados, não tem por função do texto colocá-los maiores do que nenhum outro seguidor de Jesus. Ainda que se pense isso, apóstolo na sua raiz significa enviados ou mensageiros. E esses que são enviados e mensageiros precisam ser mensageiros daquele mesmo que o envia, tendo sua própria característica. E aqui a gente volta para o lava-pés. Aquele que envia sendo mestre para servir. E eles voltam sabendo que eles são parte desse ministério,
sabendo que eles são parte desse grupo, como nós somos, parte do corpo de Cristo. E animados por contar o que fizeram a Jesus, caminham para o outro lado do mar, por ter muita gente ali e precisarem repousar um pouco. E eu observo, uma primeira coisa desse texto, que quando estão partindo para o outro lado, aquelas pessoas que Jesus vê como ovelhas sem pastores, olha para aquele grupo de homens e reconhece-os. Isso é muito importante. Mesmo diante da sua falta de conforto, mesmo longe da sua terra, sem ter acesso àquilo que lhe é próprio, sem ter acesso àquilo que lhe dá confiança, porque largaram tudo, eles olham para aqueles homens e reconhecem-os. Não só reconhece Jesus, mas reconhece também aqueles que o seguem. E essa é a nossa função na terra como corpo de Cristo. Ser reconhecido como povo desse Deus que serve. Ser reconhecido como povo desse Deus que acolhe. E na sequência da narrativa, além de ser reconhecidos, aqueles homens também olham para o povo e reconhecem-os nas suas dores. Eles olham para aquele povo e percebem que eles estão numa situação de vulnerabilidade. Onde vão comer? Onde vão dormir? Isso é um sentimento nobre que eles têm. E olhando para Jesus, aqui eu me percebo como parte das minhas orações. Olhando para Jesus, eles intercedem pelo povo do Mestre. Senhor, cuida deles, orienta-os, despede-os, para que não morram. Senhor, cuida deles. E não tem problema em fazer essa oração. Senhor, olha para aqueles que estão mais vulneráveis. Senhor, olha para aqueles que não têm o que comer. Orienta-os, cuida. O problema é quando fica só nisso. E Jesus acolhe essa oração do seu povo. Ok, tá bom. Eu cuido deles, mas deem vocês de comer. Eu cuido, mas vocês deem de comer. E há um princípio cristão que diz que Jesus multiplica os nossos recursos, o que nós recebemos, a comida da nossa mesa, a comida do nosso armário. Isso não é errado pela prática cristã. Mas o princípio aqui não é só o que a gente recebe de Deus que Ele multiplica. Até porque Mateus 6 traz outro princípio pra gente. É que não nos falta nada, porque o essencial para a vida Ele nos garante. Comer, beber e vestir. E em Cristo somos satisfeitos com o que temos. O princípio que está aqui nessa história é que Ele multiplica o que a gente oferta. Ok, vocês me pedem para cuidar deles, mas vocês estão dando o que comer, o que é que vocês têm? E os apóstolos falam, Senhor, mas a gente só tem 200 denários, não dá para alimentar esse povo com tão pouco. E Jesus pergunta, certo, mas o que é que vocês têm então para dar? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. Tá bom, então dei 5 pães e 2 peixes, e deixe que o resto eu faço. Eu tenho me percebido nessa história como alguém que ora com toda a sinceridade do coração para que Deus cuide das pessoas desamparadas, dos vulneráveis. Só que eu sinto nessa história também que Ele me pergunta, e o que é que você tem para dar? E não só isso, eu me percebo às vezes julgando minha oferta ou o que eu tenho para dar como pouco. Mas é tão pouco que eu tenho para dar, não vai resolver nada. Mas dê. Porque o milagre principal aqui não é multiplicar o que o povo come, é multiplicar o que o povo de Deus oferta. Isso é princípio. Porque não é a gente que faz multiplicar. O milagre não é a gente que faz. A nossa ação é estender a mão, confiando naquele que multiplica, e dessa multiplicação salva a sua criação. Eu conto essa história e testemunho para uma igreja que tem como DNA, tem como natureza, desde a sua criação, desde a sua fundação, o estender a mão. E é uma igreja que tem uma ação reconhecida no bairro e na cidade, até pelo poder público. E muitas vezes a gente pode estar pensando, nossa, e agora? Como é que a gente vai ajudar? Já que a gente está em casa, já que a gente não está podendo ir, será que agora o que eu posso fazer é suficiente? E Deus fala que sim. Jesus fala que sim. Porque não é o que a gente faz,
é a nossa ação de se colocar como oferta. Ele vai fazer o milagre de alimentar o povo. Ele vai fazer o milagre de multiplicar o pouco que a gente acha que está dando. Mas ele não julga como quantidade. Tanto que no relato não se fala que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e fez com que virassem milhões ou milhares. Não. Eles comeram dos 5 pães e dos 2 peixes. Isso é muito para a nossa cabeça, para o nosso entendimento, mas é assim que ele faz. Não julgar a quantidade, mas receber de coração. Porque o povo, nós, nos compadecemos das dores do mundo, das dores dos outros. E ele é esse mestre que, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, se coloca como oferta. Ele, tendo toda a sua glória, se derramou em sangue por nós. Esse é o exemplo. Eu oro a Deus para que a gente continue sendo, em todo o mundo, sobretudo hoje, nesse dia tão simbólico, o povo de um Deus que se oferta, também um povo ofertante. Não para receber milagres, mas para ver o milagre na salvação do mundo. Que Deus abençoe a todos e em breve a gente vai estar de volta aí se abraçando e fazendo esse ato juntos. Um abraço.